Salve meus irmãos, Namastê. Estamos aqui no nosso canal Espiritualidade em Síntese com mais uma indicação de um livro que eu achei muito interessante. O autor é brasileiro, Otávio Leal. Eu não conheço o autor, é da editora Isis. E eu queria aproveitar também para parabenizar a diagramação do livro, está muito bonito, tem muito bem feito, eu gostei muito, tem figuras, bem explicativo. O que me chamou a atenção desse livro, então, foi o assunto, obviamente, que é mantra, né? E nós temos pouca literatura sobre isso, né? E são as mais antigas. Quando a gente fala de mantra, a primeira coisa que vem na nossa mente é sobre o hinduísmo. E é verdade, né? A palavra mantra vem do sânscrito. Man significa mente e tra significa liberação, ou seja, liberação da mente. É uma expansão de consciência em busca da iluminação através de mantras. Mantras são sons vocálicos curtos, né, e que tem íntima ligação com os nossos chakras. Como chakras, falamos até, né, no vídeo passado, no livro do Larry Bitter, chakras também é uma palavra sânscrita que significa vórtice, né? E porque eles são vistos como uns pequenos círculos de 10 centímetros de diâmetro mais ou menos, 7 a 10, dependendo da pessoa, né? E esses chakras, eles liberam uma determinada energia que foram detectadas pelos yogis do passado, os mestres do passado, e é sentido em cor e em audição pelos sons desses vórtices que vibram. Então, aqui nesse livro que fala sobre mantra, né, ele faz uma coisa muito interessante, ele demonstra também os bijas, né? Os bijas é um conhecimento muito ligado a determinadas organizações espiritualistas, né, a determinadas ordens, que são os sons de cada chakra. É conhecido muito pelos yogis, né, pelas escolas de yoga, e conforme os 7 chakras principais, né, ensinado pela espiritualidade oriental, pelos hinduístas, né, eles têm seus respectivos bijas, que são esses sons que servem para ativar esses chakras, equilibrar esses chakras. Então, nesse livro tem um trabalho sobre chakras que eu gostei muito, muito interessante. É um livro fácil de ler, né? Ele é mais ou menos, podemos dizer assim, de profundo, né? Não chega a ser tanto, né? Mas eu recomendo esse livro. E voltando aqui a parte que ele fala dos chakras, que eu achei muito interessante, ele faz umas fichas, né, sobre cada chakra, dos 7 chakras principais, e coloca seus bijas respectivos, algumas características, o que ele realiza, né, o que ele desenvolve no ser humano. E logo depois ele coloca uma coisa muito interessante, que é uma autoavaliação para que você, leitor, possa fazer, né? Que ele demonstra com essa autoavaliação, as respostas que você vai dar, as perguntas que ele faz ali, como está, pode fazer uma avaliação de como está a saúde, podemos dizer assim, desse seu chakra. Então eu achei isso muito bacana. Ele coloca muitos cânticos devocionais dos deuses indianos, né, como fossem mantras, né? Esses cantos devocionais são cantados, né, assim como os salmos que nós conhecemos, né? Os salmos de Davi, que tem na Bíblia, que tem na Torá. Esses salmos, eles devem, quando a frase se torna um pouco maior, ela não é mais um mantra, é um canto devocional. Só que, quando você canta
esses salmos, por exemplo, eu tenho um salmo e você canta esse salmo, você vai, pela melodia, você cria uma determinada vibração que desperta no seu chakra cardíaco um canal chamado Nadi Brahma, que é um canal secreto que tem no seu chakra cardíaco, que traz a devoção a Deus. Por isso que esses cantos devocionais acabam tendo um efeito muito parecido com os bijas e os mantras sagrados curtos que nós conhecemos também. Então eu acredito que o autor, sabendo disso, ele associou os cantos devocionais como mantras, né? Então eu achei bastante interessante. Ele fala sobre alguns mantras, né, do hinduísmo, né, alguns que eu até uso, né? Ele fala sobre a Cabala também, ele diversifica muito bem e ele coloca como as letras do alfabeto hebraico como uma forma mântrica, né? Você canta essas letras, né? O nome delas, né? Eu coloco assim, né? Eu faço um estudo do livro e eu vou me aprofundando no livro, né? E então ele desenvolve muito bem isso. Nas letras hebraicas, ele faz um estudo já conhecido, e como práticas de mantras, porque cada letra hebraica cantada manifesta uma determinada vibração, né? Ele vai para o budismo também, principalmente no mantra Om Mani Padme Hum, que é muito conhecido. Esse mantra foi criado por Buda, né, quando ele entrou na iluminação. Eu queria mostrar também aqui para vocês, isso aqui ele fala também sobre isso aqui no livro, é um Japamala, né? Esse aqui é um Japamala, a gente usa, alguns usam assim, né? Não é nenhum instrumento religioso, ele é um instrumento de contos, de conta, para você contar a quantidade de mantras que você está cantando. Ele possui 108 contas, né? Pode ser sementes, pode ser vários instrumentos, vários objetos podem ser. Aqui é o Meru, né? O ponto inicial e final do Japamala. Então, ele serve para o canto dos mantras, né? Por exemplo, no budismo, a gente canta muito o Om Mani Padme Hum, que é cantado de uma forma um pouco rápida, podemos dizer assim. Algumas linhas é rápida e algumas linhas é bem lenta. Eu vou mostrar para vocês a parte mais lenta, que é um mantra que tem efeitos muito positivos, muito poderosos. É cantado assim, ó, no budismo tibetano. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Vocês notam que o indicador fica apontado. O indicador é símbolo do ego, então ele não entra nesse movimento, que é para você não perder o número de mantras, né? O número 108 é um mistério, né? Mas o que eu consegui identificar não está aqui no livro, isso é um conhecimento à parte. O número 108 talvez venha dos 108 Upanishads de Patanjali, né? Que são conhecimentos sagrados do hinduísmo. E tem outra nomenclatura que também ativa pela numerologia de 108 ser sempre o número 9. Então as contas que existem sempre dão em 9, né? Bom, isso é um outro conhecimento. O Japamala é que gerou no cristianismo o nosso sagrado terço. Não é verdade? Foi graças ao Japamala, muito antigo no hinduísmo, que o cristianismo adotou então um terço, que a gente trabalha de forma diferente, né? Que são as rezas, cada área é uma prece, né? E aí vai. Muito bem.
Então, gente, o livro eu gostei bastante, viu? Ele fala de várias coisas relacionadas que possam ter mantras, por exemplo, as runas também, os nomes das runas, né, dos países nórdicos, né, dos antigos vikings. Ele também acredita que possui, os nomes delas são mantras, ele dá as características também. Ele coloca alguns mantras das escolas rosacrucianas também, que são mantras pequenos, né? Ra, Ma, e aí vai aqui com vários, estão aqui colocado no livro. Coloca algumas práticas egípcias, com mantras egípcios também. Então eu acho muito interessante, né? Eu recomendo esse livro. É um brasileiro e está de parabéns pelo trabalho. Outra coisa que eu me estou esquecendo, que eu queria falar, foi sobre os bijas, né? E uma coisa interessante que eu nunca tinha... Eu vi algum livro muito antigo, a grafia, o yantra do mantra Om, dando uma explicação muito interessante. Então é um estudo que vale a pena, viu, meus irmãos? Muito obrigado, eu peço meus irmãos que, se possível, coloquem aí um like para me estimular cada vez mais, né? Que todos fiquem em paz, com a graça de Deus. Namastê, meus irmãos.